Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E eu estou gravando esse vídeo em forma como uma resposta a uma dúvida que surgiu em aula, em que a gente pretende demonstrar uma forma alternativa para o cálculo do coeficiente de correlação quando nós temos duas amostras com observações das variáveis x e y, n observações dessas variáveis, e nós queremos então calcular o coeficiente de correlação usando uma fórmula definida em termos dos valores das observações e do número de observações. O coeficiente de correlação linear é definido desta maneira, né? Ele é o valor médio do produto entre as variáveis x e y vezes menos o produto entre os valores médios das variáveis x e y dividido pelo produto entre o desvio padrão da variável x e o desvio padrão da variável y. Para a gente fazer o cálculo do coeficiente de correlação linear, nós vamos iniciar lembrando da definição do valor médio da variável x, que é 1 sobre n vezes o somatório dos valores x e observados, o valor médio de y, definido da mesma maneira, analogamente, né, mas aqui em termos dos valores observados da variável y, propriamente dita. O valor médio do produto xy será dado como 1 sobre n, somatório em i, de 1 a n de xi, yi. E aqui a definição de desvio padrão da variável x e da variável y, como sendo a raiz quadrada de 1 sobre n vezes o desvio quadrático médio, vezes o desvio quadrático da iésima observação em relação ao valor médio da variável x ou y, dependendo da circunstância. Bom, então o que nós queremos é partir desta fórmula e chegar em alguma fórmula que tenha dependência dos valores observados e números de observações. Vamos lá, então, dar início a esse processo. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar e colar esse espaço aqui e deixar esta equação desta maneira. Então vamos lá, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e agora isto é igual a, no lugar de x médio, nós vamos substituir então em cada expressão aqui, nós vamos substituir as definições. Então nós temos Ctrl C, aqui nós faremos um Alt N, Ctrl V, tiramos o x médio. O y médio agora, faremos o mesmo, Ctrl C, Ctrl V. Agora temos este termo aqui, o valor médio do produto. Alt N, Ctrl V. Removemos então o valor médio do produto. E por último, os nossos desvios padrão em x e em y. Dei só um espacinho aqui para simplificar a vida da gente. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o 1 sobre n em evidência na próxima igualdade. Então, nós vamos pegar esse 1 sobre n, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Isso no numerador. E esse 1 sobre n também em evidência. Ctrl X, Ctrl V. Como aqui vai ficar um n ao quadrado, nós podemos também colocar aqui um n ao quadrado e um n aqui, certo? De maneira que a gente pode tirar 1 sobre n ao quadrado em evidência daqui e colocar multiplicando neste ponto, né?
E aí o que nos resta é este n aqui multiplicado por este produto. Bom, este é o numerador. Agora vamos ao denominador. No denominador nós temos esse valor médio aqui, né? Antes da gente operar com ele, vamos abrir esse termo quadrático, tá? Então vamos lá. Nós teremos aqui um x índice ao quadrado, Ctrl C, mais o x médio ao quadrado menos 2 xi x médio, né? E agora nós podemos tirar este quadrado. Procederemos de maneira análoga neste termo, dependente de y. Então aqui a gente substitui o y, o x pelo y, né? Só para não termos nenhum erro. E tiramos este termo ao quadrado. Tá joia? Agora, nós podemos fazer também o seguinte. Nós podemos pegar ainda, né? Esse somatório de uma soma é uma soma de somatórios. Então, vamos abrir este termo. Eu vou colocar este termo aqui dentro de colchetes. É este mesmo, dentro de colchetes. E agora nós vamos copiar e colar, né, 3 vezes este elemento. Então, o primeiro elemento mais o segundo elemento menos o terceiro elemento. Então, agora a gente remove tudo, né, item a item. Então, temos que remover aqui. Removemos aqui. Podemos remover isto também. Isto também. E, por último, removemos isto aqui também. E esse parêntese, correto? Bom, temos aqui o colchete e tudo mais, né? Então aqui, agora nós podemos pegar esse 1 sobre n aqui. Vamos deixá-lo aqui por enquanto. Vamos olhar este termo. Olha, aqui temos uma constante, ela pode sair do somatório. O 2 fica aqui. Aqui é outra constante, que pode também sair do somatório. Ops. Tá aqui. Temos este termo aqui. Este termo aqui é o x médio multiplicado por n, né? Vejam só da definição. Se a gente multiplicar o x médio aqui por n, temos este termo. Então, isto aqui é n x médio ao quadrado. E limpamos este termo. Agora, aqui nós estamos somando n vezes o x médio ao quadrado. Então, isto pode ser escrito assim, n. Esse menos 2 com esse 1, nós cancelamos, né? E ficamos finalmente com este termo aqui. Agora, x médio ao quadrado também poderia ter sido escrito desta forma aqui. Ctrl C. Eu vou colocar aqui Alt M. Este termo ficará assim porque a gente pretende ainda avançar mais um pouco nesta formatação do cálculo. Este 1 sobre n aqui nós podemos remover. Ctrl X, Ctrl V, só que aqui, né, ele estava ao quadrado, então este termo fica ao quadrado e este n está aqui multiplicando, né? De maneira que nós podemos tirar este n e este quadrado, tá? Então aqui estamos com a nossa expressão, né? Eu vou tirar esse 2 aqui e vou fazer o quadrado aparecer desta maneira. Tá bom? Então aqui estamos, né? Temos aqui a nossa expressão. Agora, podemos fazer o mesmo procedimento aqui no y. Eu só vou copiar e colar, por ser muito mais simples. E aqui no lugar do x nós colocamos y. Tá bom?
Aqui estamos, então, agora com uma nova expressão, né? Já bem mais aberta. Eu vou agora aplicar a distributiva, multiplicar termo a termo por 1 sobre n. Essa é uma opção, ou nós podemos pegar este n ao quadrado, aqui, e colocar um n dentro de uma das raízes, dentro desta raiz, e o outro n dentro desta, né? Então, 1 sobre n ao quadrado poderia ser escrito, né, como 1 sobre n vezes n. E aí nós colocamos então esse n aqui nesse denominador. Então teríamos aqui n e um outro n aqui. Agora nós colocamos este n dentro da raiz, então ele fica n ao quadrado e ele fica n ao quadrado. E agora, né, então simplificando, ficamos com um n e ficamos com um n aqui. E agora nós passamos a operação distributiva do n. Então teremos um n aqui e um n aqui. E analogamente aqui no y, né? Ctrl X, Ctrl V. Simplificamos este n. Podemos remover esse colchete. E também simplificamos este n e removemos o colchete. Então, desta maneira, nós chegamos a uma nova maneira, né, a uma outra forma de calcularmos o coeficiente de correlação linear, usando, né, os dados, as observações e o número de observações das variáveis x e y. Tá? Tem um cálculo aqui, uma situação em que isso aparece mais ou menos analogamente aqui. Agora, caberia a gente... Tem um erro, né? Então, nós vamos deletar. Coisas erradas a gente deleta. E está errado, deleta. Esse aqui não tem utilidade. E este aqui também a gente deleta. Bom, vamos pensar aqui num exercício, né, que a gente verifica se o número calculado desta maneira é igual ao número calculado desta maneira. Eu vou apresentar primeiro o resultado de um exemplo, então, do número do coeficiente de correlação calculado assim, segundo esta definição. Aqui temos o exercício, esse é o exercício 13 do capítulo 4 do livro Moretti e Bussabi. Aqui são os dados, né? São números de objetos classificados e o tempo de reação, o tempo para classificar esses objetos por 15 indivíduos, tá? Então aqui estão os valores os números de objetos, são 5 vezes 2 objetos, 5 vezes 3 e 5 vezes 4 objetos. Então o número médio de objetos é a soma, né, dividido pelo total de observações, que a gente usa esse comando count A aqui, tá? A gente faz o mesmo para o tempo de reação. Aqui estão os dados, né? 1, 2, 3, 3, 4 para 2 objetos e assim sucessivamente. E o tempo médio de reação, então, é a soma das observações, né, dos valores observados pelo total de observações. Então, tudo definido conforme as equações. Então, temos o valor médio aqui. Agora, o que a gente vai fazer é pegar, né, o valor observado menos o valor médio para a variável número de objetos e o valor observado menos o valor médio para a variável tempo de reação. Eu chamei de variáveis A e B aqui, poderiam ser x e y também, tanto faz, tá? A gente faz esse cálculo, né, termo a termo aqui, então vejam, B2 menos 13 e assim sucessivamente, né, assim como C2 menos 3,866, etc. E assim sucessivamente, tá? Agora, nós vamos pegar este termo aqui, né, e elevar ao quadrado. Então, D2 ao quadrado ou E2 ao quadrado. E assim sucessivamente, né, para todos os termos
a destas duas colunas D e E. Tá? Com estes números aqui, nós podemos calcular a variância, né? Que é a soma dos valores ao quadrado vezes o total de observações, né? Então, a variância vai dar 0,67 e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? A gente pode até escrever aqui variância, né? Variância, que são os próximos valores ali apresentados. Tá? Então tá aqui a variância, né? O valor da variância. Aqui não, aqui vai ser o produto, né? Bom, vamos seguir. Então a gente calcula a variância na variável número de objetos e a variância na variável tempo de reação e os seus respectivos valores de desvio padrão. Tá? Por último, eu poderia até ter feito de outra... Bom, deixa isso para lá. E por último, né, nós vamos calcular o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação é o produto, né, das diferenças, aqui, esse é um jeito de calcular, dividido pelo desvio padrão, dividido pelo total de observações, esse número deu 0,74. Tá? Poderíamos ter feito de outra forma, né? Poderíamos ter feito, por exemplo, aqui, em vez de fazer isso, a gente poderia ter feito isso aqui, né? A vezes B, né? Aqui, e aí nós teríamos isso, né? Produto da variável B2 pela variável C2, né? Daria 2, e aí a gente faria isso para todos os valores, né? A gente teria aqui um valor médio, que seria, né, igual a... Para economizar tempo, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Ctrl C, Ctrl V, tá aí, ele daria um valor médio desse produto, né? E agora a gente poderia fazer a correlação assim, né? Coeficiente de correlação, que ficaria igual a... a gente vai fazer, abre parêntese, né? Eu vou pegar aquele termo lá, o termo I18, menos o produto dos termos B18 vezes C18, tudo isso dividido por a desvio padrão, né? Que é B19 e C19. Isso também dá 0,74, como se pode observar. Por último, vamos tentar usar esta relação que nós acabamos de deduzir aqui, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer a gente sabe, então eu vou pegar e vou fazer o seguinte cálculo. Aqui nós fizemos o produto, né? Mas nós dividimos pelo count, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse termo, Ctrl C. Opa. Outro modo, né? Coeficiente de correlação. Vamos ao outro modo. Aqui nós vamos fazer assim, então, Ctrl V, né? Então nós vamos fazer, primeiro eu vou multiplicar aquele produto, né? Por N. Agora eu vou fazer isso menos. Agora nós vamos fazer a soma dos valores observados da variável A. Então a gente vai somar de B2 até B16. B16 aqui e nós vamos multiplicar este resultado pela soma de C2 até C16.
Agora nós vamos pegar este número, colocar como nosso denominador e dividir este número por... Vamos lá. Faltam algumas coisas ainda. A primeira delas é SQRT de... Então, ela é a raiz quadrada, né? Eu vou usar simplesmente este número, mas aqui nós vamos ter que fazer algumas coisas. Antes de fazer, eu vou ter que definir essas quantidades. Deixemos isto aqui por enquanto. Vamos para cá. Eu vou pegar o termo A e elevar ao quadrado e o termo B e elevar ao quadrado. Note que se você coloca o acento aqui, ele aparece quadrado, né? Então é uma notação de programação para colocar o quadrado. E agora nós vamos a B2, eu vou colocar assim, power B22. E aqui, Ctrl C, Ctrl V, power C22, né? Então a gente confere, ó, B2 ao quadrado, C2 ao quadrado, tá ótimo. Então agora eu vou fazer assim, Ctrl C, Ctrl V. Então tá aí, tá tudo calculado, né? Os termos ao quadrado. Agora nós podemos, eles estão nas letras J e K, né? JK, perfeito. Então vamos lá. Então isso aqui a gente vai dividir por, abre parêntese, SQRT, abre parêntese. Essa raiz quadrada vai ter o count e do J2 ao J16, certo? Vezes esse somatório aqui, que é, a gente vai fazer soma de J2 até J16. Correto? Então esse é o primeiro termo, menos. Agora nós vamos fazer o power da soma que está aqui do B, né? Do B2 ao B16. Cá estamos. Isto aqui elevado ao quadrado, né? Esta soma elevada ao quadrado. Agora a gente ainda está dentro da raiz quadrada. Eu acho que a gente pode ir para a próxima raiz quadrada, né? Vezes SQRT. Mas eu vou pegar um atalho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar este termo e colar. Se der errado, é porque eu fiz da forma mais complicada possível, né? Tá J, né? Então aqui é K, né? Eu vou deixar tudo em termos de K. Não precisaria ser assim, mas eu prefiro fazê-lo para simplificar. E aqui é C, né? Vamos ao C. Vejamos se deu certo. Deu erro, obviamente que deu erro, porque tinha que ter dado errado, né? Eu fiz uma fórmula imensa aqui, eu pedi para errar. Vamos fazer algumas coisas antes de fazer o que eu fiz. Ctrl Z. Vou fazer o seguinte, eu venho para cá. Bom, a soma de A ao quadrado nós temos como calcular, basta fazermos isso, né? Soma de J2 até J16. Podemos copiar, colar, fazermos esse 260 aqui, certo? Então a nossa fórmula começa a ficar menos desagradável. Nós podemos fazer o mesmo para o produto, né? Aqui o produto ele está com count, mas nós vamos fazer, nós faremos assim. Eu vou fazer assim, Ctrl C aqui, Ctrl V e vou remover este termo, tá?
Eu vou fazer então para manter a consistência, eu vou fazer aqui, cancel. E aqui também Ctrl X, Ctrl V. Bom, agora a gente tem I19, J19 e K19, tá? Melhor. Bom, agora vamos voltar à nossa fórmula. Então, a soma aqui vira... Veja só, esse count A aqui também, a gente pode fazer mais um truque aqui, né? Não precisamos ficar escrevendo count toda hora, né? Por que a gente não faz assim? Observações, número de observações, a gente faz assim, ó, count A, C2 até C16. A gente pode fazer isso, não? Agora a gente vem para cá e faz, né? É o nosso I, o produto é I19 vezes C17 menos, bom, aqui está a soma, né, propriamente dita. A gente deixa assim por enquanto. Claro que deu errado. Eu ainda vou fazer mais um pouquinho, viu? Eu vou pegar este número aqui. Tá tudo bem, né? Então nós vamos fazer assim. Soma. Eu vou colocar as somas aqui, né? Eu acho que esse é o melhor modo da gente fazer. Somar de B2 a B16. Ctrl C, Ctrl V. E tá aí. Então agora nós ficamos numa situação um pouco melhor, porque nós ficamos assim. I20, né? Tá certo? C17. Agora nós teremos B18 vezes C18. Certo? Isso aqui dividido por raiz quadrada de quem? Do C17, né? Vezes a soma J, né? Que a gente colocou J20, né? Menos... Aqui é um power, a gente pode até deixar o power, mas aqui a gente pode usar o B18, né? B18. Pronto, e temos uma raiz quadrada. Agora a gente pode até copiar e colar esse termo. A gente pode colocar como uma divisão e fazer um Ctrl V, só que aqui vira C. E aqui vira K. E temos um erro aqui, um erro de cálculo em algum lugar, que a gente tem que corrigir antes de fazer. Eu vou fazer uma pausa na gravação. Não, eu vou continuar e vamos achar esse erro, né? Então vamos lá. Temos aqui a primeira coisa, né? I20. Quem que é o nosso I20? I20 é o produto, é o somatório dos produtos.
vezes o total de observações, C17. Tá certo o C17? Tá certo o C17. Este número menos o produto entre as somas, né? XI, que ele chamou de B18 e C18. Vejamos aqui. B18 e C18. O B18, mas antes de tudo, vamos fazer aqui a coisa. Então, o B18, vamos verificar aqui o que é o B18. A soma de B2 a B16 ou a soma de C2 a C16, tá certo? Então, cá estamos nós, né? Agora, nós queremos dividir, nós vamos fazer isso, eu vou fazer aqui a gente usou a variância, né? Mas eu vou definir essa raiz quadrada aqui, tá? Vamos a ela. Primeira coisa, né? Nós queremos xi ao quadrado. Xi ao quadrado é a soma dele, né? É o J2, a soma do J2 ao J16. Cá estamos. Então, eu vou fazer assim, ó. Raiz em x, né? Isso vai ser igual a SQRT da seguinte quantidade: C17 multiplicado por J20. Então, J20. Tá bom? Então, cá estamos. Essa é a primeira parte. Agora, nós vamos subtrair isto de menos power do somatório em xi ao quadrado, né? Que é o B18. B18 elevado ao quadrado. 12,25. Então, nós vamos pegar este termo e nós vamos dividir por B24. E agora, nós vamos copiar este termo e vamos colar. Só que nós vamos fazer aqui usando, né, então aqui, C17, o K era K20 mesmo, né, tá certo? Então, 23,5 aqui, e aí nós vamos dividir, então, este termo por C24, 0,63. Então, temos um erro aqui, porque não deu 0,74. Eu vou ter que descobrir o erro e depois a gente volta. Até já, um abraço. Olá pessoal, estou de volta. Eu fiz algumas contas aqui até encontrar o erro, né? Verifiquei, refiz o cálculo que a gente fez junto primeiro para deduzir a fórmula, verifiquei que batia, né, o mesmo resultado, fiz alguns testes. Para saber se estava errado, eu não quis gravar tudo porque ia demorar muito o vídeo, como vocês podem notar pelo avançar da hora. Mas, ao final, nós conseguimos finalmente chegar ao cálculo usando esta fórmula aqui, tá? Eu vou começar item a item, né? O C17 aqui é o próprio N, né? É o N propriamente dito. Os itens B24 e C24 aqui, né? Esses dois itens, B e C24, são estes termos aqui do denominador, né? Conforme a gente calculou já, fórmula explícita. Os itens B18 e C18 estão aqui, né? São as somas dos valores observados e o produto delas, né? E resta então o elemento I20, que foi o elemento que estava dando problema. Bom, eu vou mostrar, né, o elemento I20
está aqui, perdão, aqui alterou, não era para alterar, C17, e tem o elemento I20 aqui, né, que nós vamos ver o que, que ele é. Esta célula I20, então, né, 074, como deveria ter sido, e este elemento aqui, I20, ele antes estava somando de 3 até 17. E quando nós somávamos de 3 até 17, ele dava 0,3. Mas se nós somarmos de 2, poderia até deixar 17, não teria problema, porque é zero, mas de 2 a 16, né? Então a gente soma o primeiro termo até o último, então a gente retoma o valor conforme deveria ter sido, tá? Então com isso a gente demonstra de fato que que as duas formas de calcular o coeficiente de correlação, aqui, seja esta aqui, essas duas formas são equivalentes, né? Resultam no mesmo valor e, consequentemente, podem ser usadas a depender das circunstâncias. Outras relações poderiam ser desenvolvidas, né? Por exemplo, alguma coisa em termos do desvio padrão e etc., né? Passando esse termo aqui, esse n multiplicando, a gente poderia substituir esse elemento pelo próprio n sigma x, aqui um n sigma y, mas enfim, não, né, seriam variações do mesmo tema, né? Então é isso, pessoal. Eu finalizo. Um grande abraço a vocês e um bom dia. Tchau, tchau.